Eu passei a vida escutando que para ter sucesso eu precisava aprender, eu precisava de educação, eu precisava adquirir conhecimento. Mas eu não acredito que basta você adquirir conhecimento, você precisa adquirir o conhecimento certo. Porque quando você abre o Instagram, o TikTok, as notícias, você está recebendo conhecimento novo, você está recebendo informação nova, mas dificilmente essa é uma informação que vai de fato mudar a sua vida. E eu acredito que livros sejam a melhor forma de você conseguir esse conhecimento certo. Isso porque, se você escolher direito, você não vai ter uma, nem duas, nem três, nem meia dúzia, talvez, dezenas de ideias que podem mudar a sua vida. Então, nesse vídeo, eu quero falar sobre esse assunto muito importante, que é como você saber se um livro é bom, né? Como que eu diferencio um livro bom de um livro ruim, e como escolher certo na hora de comprar livros novos, né? Eu vou dar uns exemplos para vocês aqui, que eu tenho aqui. Tenho livros comigo, e vou dar um exemplo de como que você... dos critérios que você tem que seguir para escolher se você compra ou não um livro novo, tá certo? A primeira coisa que eu quero deixar clara é que existe uma diferença fundamental quando a gente fala sobre o que é um bom livro de ficção e o que é um bom livro de não ficção. São critérios diferentes, objetivos diferentes, e quando você escuta falando sobre o que é um livro bom, né, tem muito, não sei quantos de vocês conhecem caras, por exemplo, o Raul Martins, que ele fala sobre livros, ele tem um canal, ele tem um ótimo conteúdo sobre livros, mas ele fala sobre ficção, ele fala sobre livros sobre romances, sobre os clássicos da literatura, que tem o seu valor, mas o que torna um livro de literatura clássica, né, o que torna um clássico, o que torna um livro de ficção bom, é diferente do que torna um livro de não ficção bom. E tem alguns critérios que eu gosto. Se a gente for olhar para as mesmas coisas, a gente vai se frustrar, né? Porque você vai olhar, um livro de não ficção não importa se a escrita não importa tanto assim, né? Não importa o estilo de escrita, não importa se o cara... a narrativa, não importa as histórias, não importa os personagens, não tem nada disso. Né? Os livros de não ficção, o que eu digo, o que eu quero dizer com isso? São livros que você está lendo, que o objetivo do livro não é você aprender, não é você acompanhar uma história, não é você acompanhar a narrativa de um personagem, mas sim de você aprender alguma coisa, de você mergulhar mais fundo em algum assunto específico. É isso que eu quero dizer com livros de não ficção. E a primeira coisa, de cara, que eu acho que é a mais importante quando a gente fala sobre os critérios que tornam um livro de não ficção bom, pode chamar do que você quiser, né? Filosofia, psicologia, autoajuda, o que você quiser realmente que não for uma história, é o potencial de releitura. Potencial de releitura, que é um puta de um indicativo da profundidade que aquele autor tem em tratar de certo assunto. Ou seja, quantas vezes você consegue reler aquele livro e toda vez que você lê ele de novo, você aprende uma coisa que você não tinha pego da primeira vez. Quantas vezes você consegue ler um livro extraindo coisas novas. Cara, a maior parte dos livros modernos que você vai encontrar de autoajuda, de desenvolvimento pessoal, eles têm uma ou duas, no máximo, uma ou duas ideias importantes, e o resto do livro são 400 páginas de exemplo atrás de exemplo atrás de exemplo, e o cara tentando te explicar como que aquela única ideia que ele teve se aplica a tudo que as coisas que existem no universo. Né? Você pega aquele livro, O Jogo Infinito, do Simon Sinek, comece pelo porquê. Cara, são todos os livros que você consegue explicar o principal e único ponto decente do livro em uma frase, né? Jogos infinitos e jogos finitos, né? Os jogos infinitos você joga para continuar jogando, os jogos finitos você joga com um objetivo final, então você tem que... Muitas coisas que a gente acha que são jogos finitos, na verdade são jogos infinitos. Você tem que começar pelo porquê, porque quando você começa com o porquê, você consegue, né, alinhar todas as outras coisas. Tem Slight Edge, né, o Deep Work, né, o trabalho profundo, hábitos atômicos menos, mas vários desses livros de produtividade, eles têm uma ideia, né, uma ideia que é repetida de novo. Então o potencial de releitura está em ter quantas ideias boas você consegue tirar daquele negócio, de quanto ouro você consegue garimpar daquele rio. E quando a gente fala, né, eu não consigo pensar num exemplo melhor do que isso, do que a própria Bíblia. Né? Eu não sou religioso, eu não acredito nessas coisas. Cara, tudo bem, mas você tem que entender que é o seguinte, a Bíblia é um livro que é o livro mais lido e vendido da história há 2000 anos. E tem gente que só lê aquilo, só lê a Bíblia. Toda vez que você lê aquela porra, você
pega alguma coisa diferente, algum aprendizado diferente que você não pegou antes, né? Você abre Provérbios, você abre as cartas de Paulo. É paulada atrás de paulada. Né? O Cal Newport, ele escreve um livro inteiro sobre trabalho profundo, sobre essa única ideia. E tu pega lá Paulo e o cara é só, paulada atrás de paulada que você não sabe nem o que tá te batendo, entendeu? Então qual que é o potencial de releitura de um livro? Né? Quanto maior for esse potencial de releitura, quanto mais ideias valiosas você conseguir tirar de dentro daquele conteúdo, mais profundo foi o autor e melhor é o livro. A segunda coisa, entrando mais ou menos nessa mesma ideia, é a proporção que existe dentro do livro entre anedotas, entre histórias pessoais e exemplos e conceitos. Né? É mais ou menos a mesma coisa do que potencial de releitura, mas é um pouquinho diferente. Porque existem livros que eu acredito que têm um alto potencial de releitura, mas também têm muitas histórias dentro. Tem muitos exemplos e tem muitas dessas coisas, o que é, por exemplo, a própria Bíblia. Tem muitas histórias ali dentro, tem muita história, tem muitos exemplos, tem muitas anedotas, tem muitas, coisas que não são necessariamente os conceitos principais, mas também tem um alto potencial de releitura. E aí você tem livros que têm um potencial de releitura alto também, como Guerra da Arte, que é um livrinho desse tamanho, só que não tem nenhuma encheção de linguiça, cara, é só reflexão atrás de reflexão, ideia atrás de ideia. E tem livros que são assim, que eles são pequenos, mas eles são muito densos de informação. Então essa é uma coisa que ela acaba sendo mais como um gosto pessoal mesmo, né? Essa aqui talvez seja a parte mais gosto pessoal dos meus critérios. Porque tem gente que gosta que o cara dê muito exemplo, tem gente que gosta que o cara simplesmente solte uma ideia e é isso aí, entendeu? E nessa, acho que já vale explicar o que eu acredito que são 3 tipos de informação que você tem dentro de um livro, né? Que são conceitos, exemplos e encheção de linguiça. Conceitos são as informações em si, são as ideias únicas daquele autor, ou a embalagem única de ideias daquele autor, que geralmente justificam o livro, que fazem parte do argumento central do livro. Né? Livros de autoajuda, livros desse tipo de coisa, né, de não ficção, eles têm geralmente um argumento central, uma pergunta que o autor quer responder, uma tese que ele quer investigar, alguma coisa que ele quer mostrar pra gente que ele aprendeu. E o resto do livro, né, esses são os conceitos, e o resto do livro vão ser exemplos de como ele chegou nisso, de como que isso funciona, de como isso se aplica, de como isso não se aplica. Então você tem conceitos, você tem exemplos que ilustram esses conceitos para que a gente consiga aplicar ele de fato na nossa vida. E você tem encheção de linguiça, que é autopromoção, o dia que o autor acordou depois de uma ressaca e ele olhou no espelho e ele não conseguia mais se identificar, e aí ele entrou numa jornada de autodesenvolvimento e de descoberta pessoal. Isso é meio encheção de linguiça, né? Isso não contribui. Quando ele começa a falar da credibilidade dele e dos alunos dele, não sei o quê. Isso não necessariamente contribui com conceitos, isso não são exemplos que ajudam a ilustrar esses conceitos, mas isso são só encheção de linguiça, é só coisa para encher página e para promover o trabalho do autor. Cara, não tem nada de errado com isso, mas saiba que isso tá lá, isso existe. O terceiro ponto que eu quero falar é sobre a abrangência. Abrangência, o que eu quero dizer? Com o quanto aquele conhecimento se aplica à realidade. Então, uma coisa, cara, é eu escrever um livro sobre física, né, de física entre os astros, né, de física dos astros. Eu ler um livro sobre, princípios astronômicos. É um livro que ele é, com certeza, muito profundo, é um livro que é muito denso em conceitos, mas a abrangência desse livro é pequena. Por quê? Porque ele só se aplica a cálculos físicos com os astros. Ele não se aplica ao seu desenvolvimento pessoal, ele não se aplica aos seus relacionamentos, ele não se aplica à sua vida espiritual. Eles são só um conhecimento muito específico, né? Eu nem, considero isso quando eu estou falando sobre esse assunto, esses critérios, mas a abrangência é o quanto aquilo o quanto você percebe que aquela informação está de fato dentro da realidade. Então, jogo infinito, né? Vamos voltar para o nosso queridíssimo Simon Sinek, o jogo infinito. O que é o jogo infinito? É um jogo, né? Existem 2 tipos de jogos finitos e jogos infinitos. O jogo infinito é aquele que você joga pelo simples objetivo de continuar jogando. Isso funciona muito bem para negócios.
para carreira, para trabalho, para empreendedorismo, isso funciona muito bem para essas coisas. Só que aí existe um problema que acontece quando você pega essa ideia e você aplica isso pro casamento, quando você aplica isso para amizades. Cara, o objetivo de você casar não é você continuar casado. O objetivo de você ter um amigo não é você continuar tendo um amigo, entendeu? Então, é um conceito que ele é interessante, ele funciona, ele faz sentido, mas ele não se aplica a muito da realidade, ele se aplica apenas a uma pequena parte da realidade. Né? Você pega um livro de... Ao mesmo tempo que se você pega um livro, por exemplo esse aqui, que eu estou aqui para dar de exemplo para vocês, é um livro sobre preguiça, né? Assédio é sobre preguiça. Cara, isso se aplica, isso tem uma abrangência muito grande, porque todo mundo tem preguiça em algum certo nível, né? Nem que seja alguém que tem aquilo muito bem sobre controle e disciplina, né? Eu acredito que preguiça não seja um grande problema na minha vida. Eu consegui vencer esse obstáculo, eu consegui vencer esse problema. Eu dificilmente tem um dia que eu estou com preguiça e eu deixo de fazer alguma coisa que eu preciso porque eu estou com preguiça. Mas eu ainda tenho preguiça. E tem muitas pessoas em volta de mim que com certeza sofrem com isso aqui. Então é um livro que se abrange muito. Esse aqui é outro livro que eu estou aqui para falar para vocês sobre, que é o Pensando em Sistemas, o Thinking in Systems. Cara, tudo que a gente tem em volta da gente são sistemas. Os nossos sistemas econômicos, sistemas de... Talvez ele não se aplique a tudo, em relações interpessoais, mas tudo que se trata de modelos onde envolva algum tipo de exatas, né? De economia, de política, de sistemas, de computador, de negócios, né, geografia, essas coisas. Existem todos os sistemas nas coisas, né? O nosso corpo tem sistema respiratório, sistema cardíaco, sistema... Então é um assunto que ele é muito mais abrangente. Abrangência não necessariamente quer dizer que uma coisa... ser mais abrangente não necessariamente é uma coisa boa. Né? Às vezes pode ser que o autor ele tá falando sobre mais do que ele consegue. Né? É você pegar o Richard Dawkins falando sobre religião. Ele é biólogo. Entendeu? E aí quando ele fala sobre religião, ele fala sobre filosofia, fica claro que ele não estudou essa porra. E fica feio. Então... O cara ser muito abrangente não quer dizer que é bom. Mas, se você tiver que escolher entre uma coisa que seja um livro que seja mais abrangente, um livro que seja menos abrangente, o livro mais abrangente geralmente é o melhor investimento naquele momento. E aí que tá uma coisa interessante que você deve ter percebido, né? Que esses conceitos todos, tirando o potencial de releitura, que é sempre bom, esses conceitos todos aqui, eles não funcionam sozinhos, eles não são feitos para você pensar neles sozinhos. Eles são feitos para você articular eles um com o outro, né? Então um livro que tenha um alto potencial de releitura e que tenha pouca abrangência, ele é um livro ruim. Né? Um livro que, assim, ele é muito, muito, muito bom, mas para resolver um problema bem pequenininho, um problema bem específico. Né? Ele não é muito abrangente, mas ele é muito denso, ele é muito... uma alta proporção entre... uma alta quantidade de conceitos para quantidade de historinha, muito potencial, muita profundidade, mas ele é muito pequeno naquilo que ele abrange. Esse livro é bom? Eu julgaria que sim, se você quer resolver esse problema pequenamente abrangente, sim, esse é um livro bom. Mas você dificilmente, o contrário, dificilmente você vai encontrar um livro que seja bom, que falha em mais de um desses critérios. O último critério é o senso comum e a lógica, se o negócio faz sentido ou não. Esse talvez seja o mais importante, se pá, né? Beleza, o cara pode ter muita informação contida ali, mas se não faz sentido, se você não consegue meter um senso comum no negócio e ele não soa estranho, ele não tá esquisito, ele faz algum sentido, ele tem lógica, ele não se contradiz, não adianta nada, entendeu? Dificilmente você vai encontrar um livro que seja bom e fale em mais de um critério, né? Ou fale em todos os critérios, principalmente. Então você pode ter um livro que tem muito potencial de releitura, mas também tem muita historinha, mas também é pouco abrangente. Mas você não vai encontrar um livro que tem baixo potencial de releitura, que tem muita historinha para pouco conceito, que tem pouca abrangência e você dificilmente esse livro vai ser bom, esse livro vai ser útil. O melhor exemplo que eu posso te dar, Milagre da Manhã. É o pior livro que eu já li. Disparado, pior livro que eu já li, O Milagre da Manhã. Por quê? Ele é pouquíssimo abrangente, ele fala sobre 6 assuntos diferentes e de forma muito tosca.
Ele tem muita história para, sei lá, uma página de conceito, uma página de ideia de verdade. E ele tem um potencial de leitura baixíssimo, porque é tão raso, é tão estúpido, que você fica até irritado de ter lido aquele negócio de primeiro lugar. O potencial dele é de, assim... É potencial de queima, assim. Você lê o livro, você quer pôr fogo nele. E não é um livro bom, entendeu? E com isso eu quero usar esses dois livros que eu mostrei aqui pra você como um exemplo de como que eu tomo uma decisão de compra ou não, né? Compro ou não compro, como escolher um livro bom. O que eu analiso primeiro? Então, são 5 critérios, né? São 5 possibilidades, 5 coisas que eu olho, não necessariamente eu olho para todas elas, mas são 5 coisas que, pelo menos mais de uma, ele tem que ter alguma coisa. Ele tem que cumprir mais de uma dos dois critérios possíveis, que são o assunto, o autor, reviews, bibliografia e recomendação de pessoas confiáveis. Certo? Então, esse livro aqui, vou começar com Thinking in Systems, da Donella H. Meadows, né? Mostrando aqui. Eu não sei se esse livro existe em português, Pensando em Sistemas, talvez. Vou colocar ele aqui pertinho. Ao contrário, então não adianta. Esse é um livro que ele me chamou a atenção pelo assunto. E ele me chamou a atenção pelas reviews, né? Eu não sei como que eu encontrei, talvez tenha sido um vídeo de YouTube aleatório que eu achei por aí. E aí eu achei o assunto interessante porque eu gosto da questão de pensar claramente, de modelos mentais. Eu gosto disso, né? Muito do meu conteúdo, por falar de aprendizado, por falar de leitura, de estudo, eu gosto de investigar essas coisas, né? Para aprender a pensar melhor, aprender de forma mais clara e pensar mais claramente. Então é um assunto que me interessa. As outras coisas de pesquisar são muito simples, né? Reviews tem a Amazon. Se tu quiser, a Amazon tem a inteligência artificial deles agora, que eles resumem o que é o sentimento geral das reviews que tem no produto. Se você quiser, você pode perguntar tudo isso aqui pro ChatGPT. Eu fiz isso com esses dois livros. Eu perguntei pro ChatGPT. Eu falei assim, cara, ó, seguinte, esse aqui é o livro desse autor. Me fala um pouco sobre o livro, me fala sobre o autor e quais são as credenciais dele nesse assunto. E me resuma as reviews do livro, né? Me resuma o que as pessoas gostam do livro na Amazon. E ele vai te dar tudo isso aí. Então, a autora, ela tem bastante credibilidade no assunto, ela passou a vida estudando o assunto, então, porra, credibilidade, né? E as reviews eram muito boas, então eu decidi, beleza, vou comprar esse livro. Já esse livro aqui, o nome desse livro é Assédia. Assédia, o nome do livro, na verdade, é O Demônio, né, o Diabo do Meio-Dia. Assédia, o Mal Não Nomeado dos Nossos Tempos, é um livro do Jean-Charles Naut. Eu nunca ouvi falar desse porra, eu nunca ouvi falar desse assunto, mas foi num perfil do Instagram que eu sigo que o cara recomenda esse livro. É um perfil confiável de um cara que eu sei que é muito inteligente, porque eu já vi aula dele, eu já vi coisa que ele fez, que escreveu, eu já vi conteúdo que ele produziu para outras pessoas, vídeo no YouTube, live, um podcast, já vi, eu conheço esse cara. Então, eu sei que ele tem umas recomendações boas, e ele recomendou muito o livro. Eu falei, beleza. Aí eu fui pegar e olhei a bibliografia, né? O que é a bibliografia? Se você vai aqui no final do livro, né? Isso aqui, você não precisa comprar o livro para saber. Você pode perguntar na internet, ou você pergunta ali para o nosso queridíssimo ChatGPT. Então, essa aqui que é uma bibliografia maior, mais bonita de olhar. Pera aí. Abrir aqui. Me dê só um segundo, senhores. Aqui, perfeito. O que é a bibliografia? A bibliografia é as obras na qual o autor se baseia para escrever o livro dele. Então são geralmente outros livros e outros autores do qual esse autor se baseia. Então eu fui lá, perguntei para o nosso amigo chat qual que era a bibliografia desses dois livros aqui, né? Esse livro aqui meio que foda-se, porque eu não tenho muita né, eu não sou muito versado no assunto. Eu não li todos os autores, eu não conheço os grandes autores do pensamento de sistemas, então eu não sabia dizer se os caras eram bons ou não. Mas aqui, por exemplo, eu procuro a bibliografia e uma das coisas citadas a gente tem o cardeal Ratzinger e a gente tem São Tomás de Aquino, né? Cardeal Ratzinger foi o último papa, né? O Papa Bento. E
São Tomás de Aquino, um dos maiores filósofos da nossa história. Então, beleza, a bibliografia é boa, né? Eu sei que o cara não tá tirando isso aqui, eu sei que esse livro não tá tirando isso aqui das vozes da cabeça dele, e sim de fontes que eu sei que são confiáveis. E é basicamente esses os critérios que a gente tem que olhar. É muito importante que a gente escolha livros certos, porque escolhendo esses livros certos, a gente vai ter mais potencial de encontrar uma ideia, de encontrar uma informação, de encontrar aquela coisa que vai mudar o jogo pra gente, tá certo? Então, se você gosta de livros, se você gosta de aprender, aqui embaixo, né, se você assistiu até esse ponto, aqui embaixo tem um formulário para pré-inscrição, para um pré-lançamento, um pré-formulário, sei lá como que eu chamo essa porra, para o meu curso sobre aprendizado, um curso para você aprender a aprender, vai custar menos que um iFood, preço de banana, deu a louca no gerente. Então, se você tem interesse em aprender a aprender, em aprender melhor, em conseguir, sabe, você tem muitos interesses, você não sabe por onde começar, você está confuso, você quer aprender várias coisas, mas você não sabe como fazer, como organizar essas coisas, clica aqui embaixo, né, preenche o seu formulário e aí eu vou entrar em contato com você assim que tiver tudo pronto, com acesso antecipado, com coisas extras, com bônus, com a porra toda, beleza? Então, eu vejo você no próximo vídeo e tchau.